Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 17 de outubro nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Que alegria! Finalizamos ontem o Antigo Testamento e vamos iniciar agora o Novo Testamento. Finalizamos um bloco, não é? Dos profetas menores, e agora nós vamos iniciar um novo bloco no Novo Testamento chamado Evangelhos Sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 os evangelhos sinóticos. E esses evangelhos, ele tem uma importância muito grande na nossa fé cristã, na nossa caminhada cristã, porque quando aceitamos a Jesus, quando nos tornamos discípulos de Jesus, nós precisamos conhecer quem é Jesus, qual era o proceder dele, o que ele faria, não é? É até título de um livro: o que faria nos passos de Jesus? Qual seria a sua atitude diante de situações? Será que seria essa a atitude de Jesus? E como saber disso? Meditando em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem como você amar a Jesus se você não conhecê-lo. E para conhecer é necessário que você, se debruce sobre as Escrituras nesses 4 primeiros livros do Novo Testamento. Que coisa extraordinária! E nós podemos ter aqui nos evangelhos sinóticos algumas características que é própria dos evangelhos sinóticos. Talvez na sua Bíblia você possa sinalizar. Nos capítulos, acima um pouquinho dos capítulos, você vai ver a menção que aquele texto ali, ele também é relatado por outro autor de outro, livro. Por exemplo, você vai ter textos que foram relatados por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Alguns, outros só por Mateus, outros só por Lucas e assim sucessivamente. Mas eles vão falar do mesmo personagem. Eles vão descrever a vida de Jesus desde do seu nascimento, a sua morte, a sua trajetória aqui nesta terra. Vai falar sobre os milagres, sobre as parábolas, não é? Então, é uma sequência riquíssima que nós vamos ter aí nos próximos dias. E sinalizando que quando nós iniciamos o Novo Testamento, quer dizer que o ano está quase acabando. É assim, para chegarmos o Natal e o Ano Novo e finalizarmos então a nossa leitura bíblica anual, não é? E eu estou muito feliz porque eu tenho visto a quantidade de pessoas que têm perseverado nessa leitura bíblica, e eu quero te parabenizar por você ter aceitado esse desafio e caminhado comigo dia após dia, prosseguindo em conhecer ao Senhor. E sem mais delongas, vamos falar aqui, não é? Do Evangelho de Mateus. Mateus, ele era um judeu. Logo, ele vai escrever para o povo judeu. Então, você vai perceber nos evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão direcionar a sua escrita para um alvo específico. Mateus vai direcionar o livro dele, para o povo judeu. Então você percebe logo no início do livro de Mateus essa característica. Por exemplo, Mateus ele vai começar no capítulo 1 com a genealogia. Por que ele começa com a genealogia? Porque para o judeu é muito, mas muito importante saber a origem, relatar quem são os seus ancestrais, principalmente em relação à linhagem real, à linhagem sacerdotal, à linhagem levítica, Então, Mateus, ele vai falar sobre isso. Logo no início, ele vai trazer aquilo que é de suma importância para o judeu. Então, ele vai começar trazendo aqui, que Jesus, ele vem de uma linhagem já desde Abraão, passando por Davi e assim sucessivamente. O livro de Mateus
No início, pensava-se que não tinha muita certeza de quem era o seu autor, pensaram até que seria um livro anônimo, mas conforme foram analisando ali as questões, né, os escritos em relação à igreja primitiva, logo se viu que o livro de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus. O Mateus, discípulo de Jesus. E Mateus aqui é aquele coletor de impostos. Nós vamos ver o chamado dele. Quando Jesus passa, né, pela coletoria, ele trabalhava ali na Secretaria de Fazenda daquela época, do Império Romano, ele cobrava os impostos, né? E Jesus passa por ali e chama Mateus e ele larga tudo para seguir Jesus. É linda a história de Mateus, né? O desprendimento dele no tocante ao chamado que ele recebeu. Então, nós temos todas essas particularidades e ele vai falar muito, ele escreve o livro, né, em Mateus 17, mesmo sendo numa língua grega, né? A gente pode ver que ele pertencia a Antioquia, né, que era uma grande população judaica, né, que vivia ali. Então, nós vamos ver que ele mesmo vai ter experiências extraordinárias com Jesus. Então, começando a genealogia, e muita gente gosta até de pular de genealogia porque não vê significado, mas eu já mostrei lá no Antigo Testamento, quando estávamos lendo, né, os primeiros livros da Bíblia, quão importante é observarmos a genealogia, e há segredos descritos na genealogia, que são importantes, que devemos observar. Olha só, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele realmente era filho, né? Aqui na nossa linguagem, né, ocidental, ele fala, não, ele era filho de José e filho de Maria. Não, os pais de Jesus eram José e Maria. Mas nós já olhamos e observamos, né, no Priorizando a Palavra de Deus, que ele sempre suscitava os seus ascendentes, né? Principalmente no tocante ao pai Abraão, né? E ao grande rei Davi, né? Então, você vai ver isso até mesmo lá nos reis, não é? Que como seu pai Davi, né? Fazendo referência a esta linhagem de Davi. Então, ele traz aqui filho de Davi e filho de Abraão, duas grandes referências para o povo judeu. Abraão, e aí ele começa já pela genealogia de Abraão e vai seguindo, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó Judá e aos seus irmãos, Judá gerou Tamar, Perez, Zera, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou Raabe. Olha que lindo isso, não é? E aí você volta no tempo, não é? Para lembrar de quão extraordinário foi a história de Raabe. E ela está aqui na genealogia de Jesus. Talvez muitos da época recriminavam Raabe. Muitos da época diziam que ali não tem jeito. Mas Deus dá jeito para tudo. Jesus morreu na cruz para que todos fossem alcançados pela salvação, né? Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Olha, razão disso nós estamos vendo Raabe aqui na genealogia de Jesus. E aí, Raabe, Boaz, Ruth. Lembra da história de Ruth, a moabita, vindo de um povo improvável, de um povo que era amaldiçoado aos olhos do judeu, um povo, uma nação que era fruto de pecado, não é? Uma nação que era totalmente repudiada. Tá, Ruth, alcançada pela misericórdia de Deus, não é? Que lindo isso!
pois Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, que coisa mais extraordinária, Davi, Salomão, e aí você vai vendo, né, o detalhamento de cada uma das famílias, das descendências, né, que antecederam Jesus. E aí Jacó gerou José, versículo 16, marido de Maria. Olha só que pulo que ele vai dar aqui, né? Então, aqui ele não está falando do José, filho de Jacó, mas a descendência, né? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Faz as contas aí. Desde Davi até o exílio babilônico, mais 14. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14. Olha quanta informação extraordinária nós temos aqui somente no início do capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, não é? Aqui, talvez algumas pessoas tenham dificuldade, né? A cultura judaica, aquela época, aqui, né, estando Maria desposada com José, esse desposada quer dizer comprometida, né? Na linguagem nossa aqui ocidental, estava noiva de José. Foi quando ela recebeu a visitação do Espírito Santo e concebeu a Jesus, né? Pela obra extraordinária do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, ou seja, né? José resolveu deixá-la secretamente, para que quem fosse o culpado seria José aos olhos do povo. Tudo isso para preservar a sua amada Maria. Olha que hombridade a gente vê aqui em José, não é? Que homem extraordinário era José. Eu achei lindo isso nas escrituras. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Sabe quem vai relatar isso, falar exatamente isso? Lá em Lucas, Lucas 1:31. Tá vendo aqui a sinergia dos evangelhos sinóticos? Pois é. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso foi profetizado por quem? Pelo profeta Isaías, está lá em Isaías capítulo 7, versículo 10, né? E aí, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua esposa, porém não a conheceu, ou seja, não teve, né, o ato da consumação do casamento, enquanto ela não deu à luz ao filho e lhe pôs o nome de Jesus, né? E aí a gente vai ter a visita já dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no dia de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Sabe por quê? Porque esses magos aqui, esses reis magos, eles aguardavam este acontecimento, eles acompanhavam, contava-se os tempos para saber quando se cumpriria as promessas de Deus com a vinda deste rei dos judeus, com a vinda do Messias, profetizada pelos profetas, né? Então, nós podemos ver que Herodes se alarmou, porque rei dos judeus, espera aí, ele vai tomar o meu reinado? É isso que Herodes pensou. E aí nós vamos ver que Herodes fez toda uma trama, né? Em Belém da Judéia responderam eles, informaram isso, né, para
o Herodes, como está escrito por intermédio do profeta. Então eles relataram, né, os estudos, os acontecimentos. Olha o que ele relata. Ele relata aqui, sabe o quê? O profeta Miqueias, olha só, Miqueias 5:2 fala: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Miqueias profetizou isso, né? E os magos falaram disso para Herodes. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão qual era o tempo em que a estrela aparecera. Então, enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai cuidadosamente a respeito do menino, quando o tiveres encontrado, para que eu também vá adorá-lo, né? E aí nós vamos ver que eles viram a estrela, né? Tiveram um grande júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrada, o adoraram, abrindo-lhe os seus tesouros. Olha só que lindo, né? Hoje as crianças recebem fraldas, né? Lenço umedecido. Jesus recebeu tesouro na sua primeira visita. Foi visitado pelos magos, né? Qual eram os tesouros? Ouro, incenso e mirra. 3 produtos de grande valor daquela época, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho a sua terra. E tendo ele partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Por quê? Herodes tramava matar Jesus, porque pensava ele: eu vou deixar esse daí viver? Ele vai tomar o meu trono, porque a profecia diz que ele será rei dos judeus, né? E aí nós vamos ver que logo depois, né, nós temos visto que o Herodes morre. É relatado ainda no capítulo 2, versículo 19, e aí um anjo do Senhor vai aparecer a José e dizer: José, olha só, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino, né? E aí ele se dispõe, pega o menino, a mãe e regressa ao território de Israel. Capítulo 3, nós já vamos ser transportados, sabe para onde? Para o deserto. O primo de Jesus, João Batista, precursor de Jesus, né? Como foi profetizado lá pelo profeta Isaías, né? Ele vai pregar o evangelho. E tá lá, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireçai suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre, né? Semelhantemente, nós vimos isso pelo profeta, né? Pelo profeta, ele é lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, né? Então, era talvez um cardápio próprio de profeta. E aí, nós vamos ver que ele vai batizar Jesus. Olha só, né? Ele pregava o arrependimento, e aí nós podemos ver que as pessoas iam até ele e ele os batizava no Jordão. E muitos fariseus, saduceus vinham participar desse batismo. Sabe o que João falava? Raça de víboras, quem vos conduziu a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu estava dizendo para eles: não basta só eu batizar vocês aqui, não. Vocês precisam produzir frutos de arrependimento, né? Então era um confronto ali direto. E aí o próprio João Batista vai dar o testemunho do Messias. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E aí nós vamos ver que no
capítulo 2 ainda vai ter o episódio do batismo de Jesus, né? Então algumas pessoas falam, mas se João Batista batizava para o arrependimento dos pecados, Jesus tinha pecado para ser batizado? Não, Jesus não tinha, mas Jesus se submeteu ao batismo de João para cumprimento da profecia e para deixar exemplo para mim e para você. E às vezes há muitas dúvidas das pessoas em relação à questão do batismo, não é? Porque batizar, por exemplo, criança, não há previsão, não há base bíblica para isso, né? Batiza-se por entendimento, eu entendo daquela decisão e tomo a decisão pelo batismo. Então, Jesus, ele vai até lá ao João, ter com João Batista, né? Ele diz aqui, ó, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, persuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus disse, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus lhe dizia, este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Em outras versões, a quem eu tenho total confiança, a quem eu me deleito, a quem eu me alegro, né? Que coisa extraordinária. E o capítulo 4, nós já somos transportados, sabe para onde? Para a tentação de Jesus. Mateus é rápido, não é? E aí nós vamos ver que logo em seguida Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso mesmo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus vai ter fome. Ele estava num corpo humano, não é? E aí nós vamos ver que o tentador aproximou-se e lhe disse, és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do seu Deus. Que coisa extraordinária, não é? Jesus usa a própria Torá, a própria escritura para rebater aquilo que o diabo traz, né? Tá lá em Deuteronômio 8:3, que a adoração é somente ao Senhor Deus, né? E aí, nós vamos ver que ele não desiste, né? Ele vai dizer, olha, atira-te daqui, porque o Senhor vai dar ordem aos teus anjos para te guardar e eles vão te sustentar. E aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Tá lá em Deuteronômio 6:16. E aí nós vamos ver que o diabo mais uma vez não desiste, e é assim comigo e com você, ele não desiste fácil, ele é acusador, ele ronda, ele busca quem ele possa devorar. E qual é a missão dele? Roubar, matar e destruir. E ele incessantemente vai atentar contra toda criatura, todo ser humano, né? E aí nós vamos ver que ele leva Jesus ao cume do monte, mostra-lhe os reinos e a glória do mundo. Olha. E aí nós vamos ver que ele diz, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Olha só a audácia dele, né? Então Jesus lhe respondeu, lhe ordenou, né? Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Deuteronômio 6:13, né? Então você vê aqui Jesus refutando ao diabo, e é dessa forma que devemos vencer, né? Todas as artimanhas do diabo com base na palavra de Deus. Por isso é essencial meditarmos nesta palavra de dia e de noite, porque ela dirá como devemos caminhar. Ela nos trará o sucesso na nossa caminhada aqui nessa terra. Então esse exemplo aqui, né? Jesus, ele vai voltar e ele vai começar a pregar sobre toda a Galileia, Cafarnaum, e ainda aqui nós vamos ver a vocação dos discípulos, né? Então ele vai chamar os discípulos, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem.
Amanhã nós continuamos no capítulo 5. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.